o autor de Empreendedorismo e Desenvolvimento Local como Estratégia Competitiva, Renato Regazzi, explica em seu livro que esses conceitos emergiram após a pandemia da Covid-19 como tendências de mercado. Além de apresentar esse tema para o leitor, o autor sugere diferentes modelos de desenvolvimento local que podem ser aplicados não apenas pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Você vai conhecer tudo o que diz esse livro, ou quase tudo, no Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo. Está aqui comigo o escritor e especialista em empreendedorismo e desenvolvimento local, Renato Regazzi. Obrigado, Geisa. Obrigado pelo convite. Renato, explica para a gente quais são os conceitos de competitividade e de desenvolvimento que você apresenta no seu livro. Competitividade, de uma forma simples, é uma estratégia para você ampliar mercado ou manter os mercados existentes hoje. Ou seja, se você ficar parado, a concorrência vai lá e vai te tomar mercado. Outro conceito ligado à competitividade é a produtividade, você fazer com maior eficiência. Isso remete às estratégias de desenvolvimento de uma empresa, desenvolvimento também de uma região, que deve ser muito competitiva do ponto de vista a poder competir com outras regiões e competir com produtos e serviços internacionais. A pandemia da Covid-19 e a guerra da Rússia geraram transformações profundas na sociedade. Que dinâmicas novas se estabeleceram a partir disso? Ok. A competitividade, ela tem 3 fatores, tá? Tem um fator empresarial, que o empreendedor ele tem total domínio, o gestor público também, que é ligado à microeconomia, à administração, à gestão, ao planejamento, à execução, à operação, ao RH. Existem fatores da competitividade, que é o segundo, que é estrutural, que ela é sistêmica, ela é regional, ela é setorial. Então, o que é isso? É você se relacionar na cadeia produtiva, se relacionar com governos locais, se relacionar com entidades de fomento, e você tem um grau de interferência nesse fator de competitividade, que é a participação que você tem junto ao SEBRAE, junto à Alerj, junto a uma federação das indústrias, a Federação do Comércio, por exemplo, a Federação das Indústrias, a de transporte, etc. Então, você consegue, de alguma forma, trabalhar no nível do setor, da competitividade do setor. E tem a última, que é o fator de competitividade, que é o terceiro, que é a sistêmica. Esse, você tem pouca influência. E, geralmente, eles vêm de fatores geopolíticos, fatores externos. Exemplo, a pandemia, ela interfere na competitividade. Ela é sistêmica, ela vem de fora, você tem pouca interferência. Outra coisa, a guerra da Ucrânia é um outro exemplo. Então, o que nós temos que fazer com a questão sistêmica da competitividade? É monitorá-la. Mas a gente tem algum poder de influência? Tem, pequeno, mínimo. Uma forma de você influenciar através do seu voto, do voto. Você votar em governantes, seja no legislativo ou no executivo, que possam, de alguma forma, fazer relações internacionais, ter uma previsibilidade em relação a conflitos externos, etc. Agora, tem um ponto aí importante, né, que a gente também citou, que foi a questão dos fertilizantes. A possibilidade de você internalizar esses fatores externos e pensar quais as oportunidades que se desenham no território. Perfeito, Geisa, você foi brilhante aí nessa reflexão. Nós temos que aproveitar, como a gente não controla essa competitividade quando vem do ponto de vista sistêmico, ela interfere, a gente tem que ver quais são as oportunidades que aparecem. Então, uma grande oportunidade que aparece hoje são as quebras de cadeia produtivas globais. Isso é um fato. Isso é uma remodelagem dos modelos de negócios empresariais e dos modelos de cadeia produtivas nacionais e internacionais. As cadeias produtivas vão ser adensadas. Isso não sou eu que estou falando aqui no Brasil, mas o Macron fala isso na França, o Biden está falando isso nos Estados Unidos e todos os outros presidentes, sejam europeus, asiáticos, etc. E aparece exatamente o que você acabou de colocar. O Brasil tem uma grande oportunidade de adensar suas cadeias produtivas, a exemplo do fertilizante que você acabou de falar. A gente importa, sim, importa bastante material externo, principalmente da Rússia, mas nós temos condições, sim, aqui no país e também no Rio de Janeiro, de ter uma produção local de fertilizante, tendo em vista que a cadeia produtiva do agronegócio ela é estratégica para o país. Então, perfeita reflexão. E aí, aproveitando esse contexto, de que forma o empreendedorismo responde a esse desafio da competitividade nesses 3 eixos que você tão bem definiu? Exato.
Geisa, o livro traz exatamente as dicas para o empreendedor, para ele lidar, primeiro, ele mapear esses fatores de competitividade, esses três, muitos desconhecem o impacto deles nos seus negócios, ao mesmo tempo identificar quais são as relações que esse empreendedor tem na cadeia produtiva. Nós temos o exemplo do professor Michael Porter, da Harvard Business School, que fala do diamante de Porter. Qual é a relação que você, empreendedor, tem com o seu mercado, o seu poder de barganha com o mercado, com o seu fornecedor? Qual é a relação e como você monitora seus concorrentes? Como é que está essa rivalidade, produtos substitutos? E isso é importantíssimo para você planejar, que aí é o segredo de sucesso do empreendedorismo, né? Além da resiliência, da tenacidade, é você planejar o que você vai fazer e que gaps estão aparecendo para o seu negócio para você ocupar espaço. E, a partir daí, gerar inovações, melhores processos, melhores produtos, melhores serviços. Então, através do planejamento, você consegue organizar a sua empresa e você consegue também organizar a gestão da sua empresa para lidar exatamente com esses fatores de competitividade e realmente tirar proveito, tirar vantagens positivas desses fatores. Aí você já citou, né, que há várias instituições que têm um papel também de fortalecer essa questão do empreendedorismo. De que forma o Sebrae atua nesse ecossistema, né, e o que ele pode aportar, tanto de conhecimento e fomento ao empreendedorismo, mas também nesse olhar do desenvolvimento local? O livro fala muito sobre essa questão da importância da institucionalidade do empreendedor. O Sebrae é um exemplo. Ele é a casa do empreendedor. Ele é a instituição responsável pelo fomento do empreendedorismo no Brasil. E tem vários recursos, sejam projetos, sejam programas de fomento ao empreendedorismo na sua gestão, no acesso a mercado. Mas, além do Sebrae, você tem as federações, a Federação do Comércio, que tem o SENAC, o Sistema S, também na formação profissional do comerciante. A Federação das Indústrias, que é uma formação profissional através do SENAI, do industrial, da indústria, do trabalhador. Tem o SENAT também, com quem? Poucas pessoas conhecem o SENAT, que é o transporte, a logística, que é um setor que está crescendo muito. Então, a partir dessas instituições que cuidam da gestão do empreendedor, a exemplo do Sebrae, e das demais que cuidam do trabalhador, a qualificação da mão de obra, porque o fator mais importante para o sucesso, eu falo isso muito no meu livro, do empreendedorismo e desenvolvimento local como estratégia competitiva, é a formação também de base que tem que ter das pessoas, seja do empreendedor, seja do trabalhador. E existem instituições muito bem organizadas hoje no Brasil. O Sistema S é extremamente poderoso, eu falo isso no livro, como um recurso a ser utilizado como estratégia de política de desenvolvimento econômico, social e ambiental aqui no Brasil. E aí, nesse ponto, né, olhando para o empreendedorismo e para o desenvolvimento local, já há experiências que podem ser um sinônimo dessa tendência que o livro aponta, né, para o crescimento desses dois fatores? Sim, vou falar um exemplo assim que é extremamente recente, né? A questão do desenvolvimento regional a partir dos clusters, dos arranjos produtivos locais, do setor automotivo, do setor de moda íntima em Nova Friburgo, pegando alguns clássicos, do setor moda praia, ali de Cabo Frio, pegando o setor de turismo na Costa Verde, na Costa do Sol, né? Aí temos aí também a questão das rochas ornamentais, as pessoas falam muito sobre isso aqui no Rio de Janeiro, né? Com ficção, etc. Mas você tem agora uma experiência extremamente recente, atualizada, desses modelos de desenvolvimento locais, eu falo isso no meu livro, que é a economia do mar. Exemplo disso, que é um potencial enorme, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil como um todo, que tem 8 mil quilômetros de costa, onde você consegue convergir nesse modelo que a gente descreve no livro, através da convergência setorial, a partir de uma temática, onde a gente usa os recursos marítimos, os oceanos, como recurso direto ou meio, e a gente consegue ter vários setores econômicos interagindo, seja o setor da produção de petróleo offshore, seja o setor da construção naval offshore, a construção mercante, a náutica, o turismo também, turismo de praias, turismo náutico, a pesca, e a aquicultura, e todos os setores que podem estar numa determinada região que utilizam os oceanos como recurso ou meio. Isso é um belo exemplo, já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, ali na região da Baía de Sepetiba, principalmente, tem um polo do mar da Baía de Sepetiba ali sendo organizado, estruturado, e Angra dos Reis também, aqui na Baía de Guanabara, e lá no norte,
Fluminense, com o Porto do Açu, com o óleo e gás ali com a Petrobras. Isso, Geisa, é um exemplo de sucesso que está crescendo. Nós temos infraestruturas fantásticas, portuárias e de estaleiros, como a ICN, que está construindo ali Itaguaí, o submarino, que estão fazendo parte dessa economia do mar. A EGEPROM, aqui na Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara pode ser um grande cluster ligado à economia do mar. Eu falo sobre isso, como eu também falo, Geisa, que a gente não pode esquecer do complexo da saúde, que é outro setor extremamente importante para o desenvolvimento regional. Nós temos um polo, hoje, ali em Niterói, lançado Polo de Saúde de Niterói, onde congrega grandes empresas, hospitais, pequenas clínicas e seus fornecedores. Eu só estou dando o exemplo, conforme a sua pergunta, que além da experiência que nós temos do passado, que são bem-sucedidas e precisam se atualizar, nós temos essas recentes agora, que usam muito dos conceitos do livro que eu escrevi, que é da convergência setorial, do encadeamento produtivo. Temas esses que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco, não saia daí. E o Enfoco aqui, política, economia e empreendedorismo caminham juntos. O empreendedorismo, por si só, não desenvolve um local. Segundo o autor do livro, Renato Regazzi, é preciso integrar também comércio, serviços e indústria calcados numa agenda de desenvolvimento sustentável. Renato, que elementos e ferramentas você aponta no livro que são importantes nesse desenho de cenário para que você possa promover esse encadeamento produtivo? Acho que é importante, né, a gente trazer, para quem ainda não está tão familiarizado com essa questão do encadeamento, né, a gente falou de várias oportunidades novas que estão se desenhando aí no campo, mas como é que a gente pode, que ferramentas que a gente tem hoje para promover esse encadeamento produtivo, quer dizer, unir esses empreendedores que estão no mesmo caminho, ou que têm oportunidades comuns, às vezes sem saber, né, para poder promover esse desenvolvimento local. Ok, Geisa. Primeiramente, entender o que é a cadeia produtiva, uma cadeia de valor, onde você tem produtos, né, eles acontecem, eles vão para o consumidor, mas eles começam lá na matéria-prima, às vezes no agronegócio, na mineração, aquilo é processado, vai para a indústria, depois vai para uma outra indústria, depois vai para um distribuidor, dali vai para o quê? Para o varejista, e essa cadeia produtiva é estendida, vai para a reciclagem e para o reaproveitamento. Isso é um fluxo de produtos e serviços numa direção e informação de outra, porque a informação vem do mercado, exatamente para saber o que o mercado quer. Esse é o primeiro passo. Em seguida, entender essa questão de matriz insumo-produto. Quer dizer, com que eu sou um mercado consumidor, o Rio de Janeiro é o segundo maior consumidor do país. Então, nós temos, a partir da demanda, a gente pode exatamente mapear quais são os elos da cadeia produtiva faltante, exatamente para tirar proveito e adensar as cadeias produtivas aqui do Rio de Janeiro, ou desenvolver empresas que já estão existentes. A gente pode adensar investindo, atraindo investidor, ou melhorando, aprimorando as empresas locais e fazendo com que elas forneçam para determinadas cadeias produtivas e forneçam para as grandes empresas. Então, essas informações são fundamentais. Em seguida, como a gente preza o adensamento produtivo a partir dos clusters, dos polos, é identificar quais são as vocações econômicas do Estado, são muito claras. Nós temos aí o setor de óleo e gás offshore, nós temos o setor de turismo extremamente forte, o setor siderúrgico, automotivo, o setor de comércio, os seus centros comerciais nas grandes metrópoles e também no interior. Nós temos o setor de confecção, ou seja, temos vários setores econômicos com seus clusters, onde tem concentrações, e a partir dessas concentrações você pode desenvolver atividades no seu entorno. E mais, identificar onde estão os centros tecnológicos, as universidades, e a partir daí que você vai ter uma boa formação e vai se relacionar para gerar informação e P&D para as empresas gerarem desenvolvimento ou a partir da inovação de mercado aberta ou inovação aberta via grandes empresas, que as grandes empresas botam desafios e as pequenas empresas, startups, acabam participando, oferecendo seus serviços, a sua inteligência. Então, esses dados econômicos, socioeconômicos, são fundamentais. Lembrando, tem que ser dado... Olha que interessante, o livro fala sobre isso. É um dado econômico que você tem que ter, social e ambiental. A partir daí, você identifica os vetores econômicos fundamentais e você começa a desenhar a sua estratégia. Isso foi um ponto muito interessante que você trouxe agora, que é justamente, nem sempre os atores de cada uma dessas cadeias produtivas
tem a visão completa do quadro, né? Ou das inter-relações que podem ocorrer, por exemplo, na questão dos suprimentos para cada uma dessas cadeias, que podem estar ali também sendo desenvolvidos naquele território. De que forma a gente consegue também, qual é a importância e o peso que a gente precisa dar nesse olhar do desenvolvimento local para o governo e para a construção dessa governança, né, de atores que vão poder dar essa visão mais estratégica e mais ampla, né, de como se desenvolve, então, um encadeamento produtivo. Geisa, a questão do pensamento nosso tradicional, até que vem da educação, seja a educação básica e depois a educação, quem tiver no ensino técnico, profissionalizante e superior, ela é muito fragmentada, tá? A gente vem no processo educacional desse jeito. Então, quando a gente olha o governo também é fragmentado, né? Secretarias, tem questões que às vezes não se falam. E os setores, às vezes, também do mesmo jeito. Às vezes tem um setor que é mais ligado à indústria, outro ao comércio, outro ao serviço, outro à agricultura, o transporte. Tá? Essa questão da fragmentação ela tem uma importância para você dominar determinados conceitos, mas no novo mundo, com as novas tecnologias, a gente vai ter que quebrar essas barreiras. Esses fragmentos vão ter que se enxergar e entender que eles fazem parte de um mesmo sistema. E, a partir daí, vai se tirar proveito do sistema como um todo. Então, o governo ele deve fazer a informação fluir, ele integrar metas compartilhadas pelas suas secretarias, juntando não só o Poder Executivo com a secretaria, mas o Legislativo. Não podem funcionar separados, eles fazem parte do mesmo sistema, com o Judiciário junto, e, ao mesmo tempo, o empreendedor entender que, se ele é do comércio, ele tem que se relacionar com a indústria local, com o produtor local, com quem faz a reciclagem e o ambiente que ele está envolvido. Isso você consegue através de informação e conhecimento e também promovendo network, tá? Negócios, rodadas, sessões de negócios e convencendo também grandes empresas, grandes players, grandes ativos do Estado, mostrando que é importante eles comprarem aqui para eles, por questão de eficiência, e atender também, que é falado no livro, dessa integração indústria, comércio, serviço, agricultura e pesca, da ESG, que é uma exigência hoje que estão sendo feitos dos grandes investimentos, das grandes empresas, de fundos de investimentos internacionais, que, além da atividade econômica, você deve gerar aí um impacto social positivo e um impacto ambiental positivo e de governança, quer dizer, atendendo às leis, né? Evitando a falta de integridade. Então, é por aí, Geisa, que a gente consegue pensar, criar e formar o pensamento sistêmico. Um trabalho que é muito bem feito hoje é o Fórum de Desenvolvimento da LERJ, onde a doutora Geisa é responsável. O que ela faz? Ela coloca todos os atores ali. Quando você passa a informação para todos ao mesmo tempo, as pessoas passam a ter a mesma visão do objeto que está sendo buscado, que, no final, é o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento do nosso Estado, é a geração de emprego e renda, de oportunidade através do empreendedorismo e da prosperidade de todos. O objetivo é o mesmo. Você participa assim, muito proximamente da questão da economia do mar. E eu queria voltar a esse exemplo que você já citou no bloco anterior, para mostrar de que forma esse conceito vai se desdobrando, principalmente na ideia, né, de uma construção de uma governança que envolve atores não só do próprio Estado, ou dos municípios, mas do governo federal, de que maneira isso vai se desdobrando também nos diversos setores. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, do naval, da logística, mas também o setor pesqueiro está sendo super olhado agora por conta do desenvolvimento de uma governança e de um grupo, né, focado em desenvolver essas políticas. Queria que você, assim, não estou adiantando aqui o jogo, né, mas eu acho que é importante a gente ir colocando os conceitos nesse desenho geral, né, de que forma a gente consegue promover o desenvolvimento local a partir desse movimento, também trouxe aqui, que é de colocar os atores numa mesma mesa. Exato, Geisa, perfeito. Inclusive, isso é uma das grandes conclusões do livro, em que a gente identificou 11 dicas, ou seja, 11 passos interdependentes, tá? Eles não são feitos de forma isolada. Quais são esses passos que você está me perguntando? Eu já adiantei alguns aqui na nossa conversa. É a análise das potencialidades do território e suas características. A definição dos vetores de desenvolvimento. Quais são aqueles setores mais importantes? Na economia do mar, você vai observar se tem um porto, obviamente, ali próximo, que é um ativo importantíssimo. Se tem uma produção offshore, se tem uma construção naval, isso tudo pode puxar
toda a economia do entorno, o comércio. Você movimenta trabalhadores. Eu me lembro ali em volta da Baía de Guanabara, tinham mais de 70 mil trabalhadores. O que isso não impactava o comércio local, gente? De tudo, seja de alimentos, seja de roupa, etc., né? E o setor de transporte. Aí a gente faz o quê? Que é o terceiro passo, a análise das características econômicas, sociais e ambientais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, observem, porque geralmente, no passado, a gente olhava só uma característica e deixava de ver a outra, não ia ser bem-sucedido. Depois disso, a gente identifica, Geisa, as lideranças e os agentes locais. A liderança, se a gente coloca no livro, quer dizer, por mais que a gente fale sobre conceitos, e a gente tem certeza que todos os conceitos vão funcionar, são importantes, no final vai funcionar o CPF, é a pessoa, é a figura do líder que vai ter vontade, resiliência de tocar aquilo para frente, que não é fácil. E essas pessoas estão nas empresas. Esses CPFs devem ser identificados no desenvolvimento regional, lideranças positivas. Se não tiverem essas pessoas, não vai funcionar. Eu sou muito claro quando eu falo isso no livro. Então, a gente tem que sensibilizar e capacitar essas lideranças e os agentes de fomento. Tá? A partir daí, isso daí é o 5. Na sexta dica é a institucionalização de um conselho, de um fórum de desenvolvimento. É o que vocês fizeram aí na LERJ, no nível de Estado, e que a gente tem que fazer isso no nível regional, ali multissetorial. E, a partir daí, você analisa a integração entre as atividades e setores existentes entre si, a convergência setorial. E mais, não tenta desenvolver um projeto novo, vê o que já existe, porque tem várias iniciativas que existem fragmentadas, tem iniciativas na área econômica, social e ambiental que não se fala. A gente primeiro vai ver o que existe, vai integrar e depois a gente vai propor uma coisa nova. Não fica... sempre partindo do zero, tem coisas muito boas sendo feitas hoje, tá? Mas não criam o efeito porque não estarem integradas de forma sistêmica. Esse é o sétimo passo. O oitavo, a elaboração de um plano de desenvolvimento de ação, um plano de marketing, de reputação, de compliance, e definição depois. No nono, a coordenação e a redefinição de responsabilidades. O décimo é o quê? Gente, é medir, acompanhar, criar indicadores, metas compartilhadas, metas intermediárias e finalistas, rodar o PDCL, planeja, executa, checa a ação corretiva com conhecimento. E, finalmente, nós temos que ter o testemunho, que é o 11 par, é o 11º, que é a documentação e divulgação dos casos de sucesso, porque as pessoas têm que ver o que se realmente funciona, e ela vai ver através do empreendedor de uma região que foi bem sucedida. A gente tem que ter habilidade, e o pessoal da mídia, da comunicação, que você vem desse meio, é muito importante para exatamente mostrar o que realmente deu certo, para ser copiado, para ser multiplicado. Esse seria exatamente aí a resposta a essa sua pergunta, que o livro define de forma detalhada cada um desses 11 passos. E a gente vai continuar falando sobre o livro no próximo bloco, então não saiam daí. Rio em Foco, que política, economia e empreendedorismo caminham juntos. Estamos de volta com o autor do livro Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, Renato Regazzi. Renato, você falou sobre a questão das lideranças locais. Como é que a gente consegue identificar essas lideranças e qual o perfil que a gente precisa, se não tiver em campo, desenvolver para que a gente possa avançar nesse tema e gerar esse desenvolvimento local a partir da conexão entre elas? Essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que você fez até agora, tá? Porque você tem as lideranças formais e tem as lideranças informais, tá? Dentro de um ambiente, de um território. Às vezes, informais mandam mais que as formais. A gente tem que identificar quais são aqueles perfis, vamos dizer assim, positivos, e é só indo lá, tá? É se relacionando, e a partir de reuniões de trabalho, a partir de relacionamento, você vai identificar quem é propositivo, quem não é propositivo, você vai identificar e vai conviver um tempo com aquele ambiente, que você vai ouvir das pessoas aqueles que são referência, aqueles que são vistos de forma positiva, aqueles também que são vistos de forma negativa. Você também não pode tomar uma conclusão a partir só dessas informações, você deve se relacionar e conversar com essas lideranças, e, a partir daí, você identificar aquelas que têm algumas características individuais, né? De autoconhecimento, de querer fazer a diferença, características ligadas à equipe, a querer compartilhar com os demais, uma característica organizacional, seja de um empresário
ou de uma instituição que queira ver sua instituição e sua empresa bem, conhece bem a sua empresa, né? Seu empreendimento, a sua instituição, uma característica setorial importante, tá, Geisa? Aquele que entende do setor que ele está, começa a entender sobre cadeia produtiva, isso é extremamente importante. Quer ver? Outra característica social é o cara que não pensa só no benefício econômico, ele está pensando no desenvolvimento regional. E outra característica, são 6, é uma que a gente dá o nome, eu vou falar que é empatia, é a pessoa positiva para frente, que é espiritual, que pode ser traduzida ou por religião, mas às vezes pela forma que a pessoa vê e trata a vida, as outras pessoas, de forma responsável, de forma empática, que trate bem o meio ambiente. Ou seja, são pessoas que transmitem positividade. Não é fácil, tá? E não quer dizer, tá, Geisa, que a gente está querendo identificar um super-homem. Não, tem uns que são mais fortes em uma dessas características que eu falei e outras em outras. A gente tem que identificar pessoas propositivas e positivas, otimistas, resilientes, que querem ver aquela região crescer além da sua instituição, além da sua empresa, além do governo. Isso é importante. Não é fácil, tá? E a gente pode ter que levar conhecimento, que às vezes as pessoas têm aí algumas características de liderança, mas ainda não foram formadas, não têm esse entendimento. O livro vem muito nessa direção, mostrar para as pessoas fazerem autoavaliação de si próprias, né? Nessas regiões. Essa é a nossa dica. E digo mais, eu vou falar, se a gente identifica, tá? Uma liderança complexa, invista que não dá, invista nos jovens. Porque não vai funcionar, cara. Não adianta, porque depende de alguém que está numa posição estratégica. Então, aquilo tudo que a gente está falando não vai andar. Vocês verem a importância do CPF, da pessoa. Isso é mais do que a própria instituição, porque essas instituições são feitas por pessoas. Dependendo de quem está sentado, ela vai funcionar bem ou ela vai funcionar mal. Não dá para botar culpa na instituição. Vocês estão entendendo? Então, essas características são extremamente importantes e eu evidencio a questão da busca pela liderança transformadora, empreendedora. É isso que a gente vai buscar, tá? Repito, não está pronto, por isso que é a pergunta mais difícil que você fez até agora. A gente vai ter que criar e desenvolver essas lideranças aí. Você listou uma série de características que ajudam a delinear esses perfis de liderança que são complementares e precisam atuar em conjunto. Mas há também competências que podem ser aprendidas, né? E pode-se mergulhar nessas competências. A gente fala muito, e você cita no livro, a questão da liderança 4.0, quer dizer, uma atualização desse perfil que está acontecendo, empurrado pelos novos tempos e por tudo que a gente está vivendo nesse momento de intensa transição e transformação. Que liderança 4.0 é essa? E que competências, na sua opinião, são importantes e que podem ser foco de formação, né? De ser aprendido nesse processo? Essa está enquadrada na terceira que eu falei, que é organizacional. É você ter competência, autoridade em determinados conteúdos, que você, a partir daí, assume uma liderança natural, o conhecimento. E todos agora é exigido, tá? Obviamente, a gente pode ser um especialista na indústria 4.0, nas tecnologias de machine learning, nas tecnologias de inteligência artificial, né? De realidade aumentada, de big data, etc. Vai ter autoridade, mas o que exige hoje de todos nós é o mínimo de transformação digital. Isso eu falo lá no livro. Por quê? Para a gente exatamente usar os recursos que estão disponíveis para darem ganhos de produtividade e a gente ter capacidade de comunicação, como a gente está fazendo aqui, né? Nesse momento, né? Conversando, utilizando os recursos tecnológicos a nosso favor. Nós precisamos ter medo dos recursos tecnológicos, né? Como eu falo no livro, os maiores problemas que nós temos hoje, nunca a sociedade esteve tão preparada tecnologicamente, tá? E filosoficamente para lidar com os problemas atuais, tá? Ela avançou muito. Mas os problemas são grandes, eram muito piores no passado. A gente tem a tecnologia, a gente fica reclamando, mas a gente está sendo a geração que existe nesse momento, está sendo agraciada por essas tecnologias. E nós temos que aprendê-las. É muito mais fácil aprender essas tecnologias do que aprender matemática, português, história e geografia. Mas existe uma barreira, paradigmas limitantes, que eu falo assim, né?
porque é um novo, mas esse novo é muito fácil. Eu falo o seguinte, quem tem dificuldade de usar um smartphone? É zero. É quase intuitivo, é por aí. E vocês estão usando, as pessoas estão usando uma tecnologia que é muito melhor que o melhor computador que tinha há 10 anos atrás, para vocês terem ideia. Ao lado dessa tecnologia, há também uma demanda por desenvolvimento de competências socioemocionais, né? O que se fala em inglês, usa-se muito o termo soft skills. Qual o espaço, né, que precisa ter também na nossa caixinha do que precisamos aprender, do que precisamos utilizar para o olhar para essas competências socioemocionais? É perfeito, né? A hard skills são aquelas competências técnicas, profissionais, demanda muito da matemática, a gente tem que aperfeiçoar isso, tá, às vezes, aqui, principalmente aqui no estado, no Brasil como um todo, mas, além dessas competências, como você falou muito bem, e tem que ter para o profissional estar no mercado, ter acesso a saber a usar as tecnologias, a gente tem uma inteligência tão importante quanto, em alguns setores, é considerada até mais importante a hard skill, que são essas soft skills, que são as competências de inteligência emocional, de saber se relacionar, saber liderar, ter empatia com as pessoas, saber falar, saber convencer as pessoas para um propósito, saber controlar as emoções, não as emoções, todos nós temos emoções, mas extrapolar as emoções além daquilo que é saudável do ponto de vista de relacionamento entre pessoas. Isso não é fácil, Geisa. E alguns vão precisar de um coach, alguns vão precisar de um psicólogo, alguns vão precisar até de um psiquiatra. São doutores, são especialistas, não tem que ter medo disso para ajudar a pessoa a desenvolver essas características, aprimorar as características, ou tirar daquela pessoa algumas características que não são positivas para o soft skill e que vão ser prejudicar essa pessoa. Ela vai ter dificuldades muito sérias, muitas vão sair do mercado de trabalho, é certeza absoluta. Pode ser o melhor especialista em determinada questão que vai estar fora do mercado, pode ser o melhor empreendedor na cabeça dele, do ponto de vista operacional, que vai estar fora do mercado, porque a sociedade exige esse perfil atualmente de relacionar, de educação, de proposição, de otimismo, de inteligência emocional, Geisa. Isso é muito importante, porque quando a gente vê lá o iceberg, só vê aquilo em cima que tem que ser formado, né? Embaixo estão todos os soft skills debaixo da água, que as pessoas não estão falando e que não são ensinadas nas universidades, nas escolas. Algumas até falam alguma coisa, mas não é a prioridade, vamos dizer assim. E, como você colocou, isso é fundamental, isso é uma estratégia até de política pública que deve ser desenvolvida nesse sentido. E aí tem um ponto muito interessante, né? Nessa conversa sobre empreendedorismo, desenvolvimento local, perfil de liderança que vai se desenvolvendo, a gente começa a mergulhar um pouquinho mais fundo sobre que perfis são esses que estão preparados nesse novo século para poder levar essa questão à frente. A gente sabe de muitas histórias que não deram certo. A gente sabe hoje que precisa olhar também para o que está acontecendo de novidade e poder integrar essas informações. Não é que não deu certo que a gente não possa insistir, mas sobre novas bases. Agora, há também todo um questionamento que vem surgindo e emergindo, né, no mercado de trabalho, que é sobre a questão da dedicação e do tempo. As pessoas estão ficando menos tempo nos lugares, então elas estão internalizando menos, não tem a trazer para elas, e estão migrando, né, para novas experiências, levadas pelo fator de novidade. Como é que a gente atribui, como é que a gente traz, por exemplo, nesse contexto, o papel do intraempreendedor, né? Na valorização daquele que é a prata da casa, que está lá dentro da instituição, que conhece os meandros e os mecanismos, para poder também mostrar a importância dele nesse sistema que a gente está desenhando aqui de empreendedorismo e desenvolvimento local. Geisa, perfeito. É interessante você falar sobre isso. O que é o intraempreendedorismo? O intraempreendedorismo é um empreendedor que empreende um negócio de terceiro, não é dele. Então, é um funcionário, é um colaborador de uma empresa, mas ele se coloca como dono daquela empresa. Ele tem uma responsabilidade, ele ama aquela empresa. Esse é o perfil, Geisa, que o mercado de trabalho está exigindo para o colaborador. Para aquele que deseja ter carteira assinada, ele vai ter que ter o perfil intraempreendedor, que é o perfil
empreendedor dentro da empresa. Que perfil é esse? Olha que interessante. São 10 dicas específicas. Mostrar iniciativa, buscar oportunidade. Qual é a empresa que não quer isso, Geisa? Ser persistente, não desistir, correr riscos calculados, exigir qualidade no negócio, ter comprometimento, estudar e buscar informações, quer dizer, é o conhecimento contínuo, a sociedade de conhecimento, ter comprometimento, estabelecer metas, criar sistemas de coordenação e monitoramento, dispor de uma ampla rede de contatos e autoconfiança. E, além disso, Geisa, eu coloquei no livro, tá? Aí não vou detalhar aqui, em cima também de características exigidas para o colaborador, que tem a ver com a questão do empreendedorismo, que eu vi na NRF, fui convidado pelo presidente Queiroz, da FEComércio, também presidente do Conselho do SEBRAE, para participar da NRF 2022, que foi em janeiro. Geisa, a gente identificou lá, tá? E está no livro, 29 oportunidades empreendedoras que as pessoas vão ter que saber. Tanto um colaborador quanto um empreendedor. Ó, desde centrado no cliente, omnichannel, metaverso, começando a assustar o pessoal, está tudo no livro. NFTs, economia prateada, será que não é uma oportunidade? Geração Z Alpha, saúde e bem-estar, engajamento, e aí parou por aí, tem que ler o livro. Mas só para você ter uma ideia, que além daquelas características básicas que eu falei anteriormente, das 10, que você vai ver no Empretec do SEBRAE, né, e vários especialistas falando, existem aquelas outras que estão sendo mapeadas no mercado como oportunidade. Eu identifiquei 29. Gente, o conhecimento é aquele cara que viu um muro, vai pegar uma maçã e pula o muro e é mordido pelo cachorro. Esse não tem conhecimento. Outro é aquele que vai olhar primeiro, aí vai ver que tem um cachorro, não vai pular o muro. Aí vai chegar, vai bater lá, vai falar com o dono, posso pegar a maçãzinha, porque ele não vai correr risco. Se ele não só... Porque ele tem conhecimento, se ele correr risco, ele vai correr risco calculado. Você está entendendo? O conhecimento, se você tomar uma atitude sem conhecimento, você está perdido, você não sabe se tem um cachorro lá que vai te morder, alguma coisa que vai acabar com a tua empresa. E que é um ponto importantíssimo, né? Que reforça a necessidade da formação desse empreendedor. Pode começar lá na escola, mas esse é assunto para o próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política, economia e empreendedorismo caminham juntos. Nesse último bloco, a gente sempre puxa a sardinha para o legislativo. O que o legislativo pode fazer nesse cenário? Você também traz no livro a importância da tríplice hélice, né? De você ter governo, empresas e universidades trabalhando juntos. Esse é o segredo da inovação, segundo os teóricos, e também é o segredo de você conseguir concatenar esses atores para fazer qualquer transformação necessária na sociedade. Indo lá no tema que a gente estava discutindo, da educação empreendedora, o que está, na sua opinião, assim, descasado dessa tríplice hélice, que parece tão óbvia no papel, mas que na prática a gente vê que ela tem dificuldade, né, de sair e mostrar os bons exemplos? Porque fala-se, não se faz, né? Fala muito bonito falar de tríplice hélice, mas é difícil praticar, porque você pega 3 elementos que sempre trabalharam de forma fragmentada, né? Você tem o governo com seus papéis, a princípio, bem definidos, o setor privado com dele na área de rentabilidade, e você tem o terceiro setor, com a universidade fazendo pesquisa, formando pessoas, né? Ou as entidades de fomento nesse processo. O que tem que ser entendido por cada parte é a participação, o seu papel no sistema como completo. Tá? Eles têm que ver um sistema para que a tríplice hélice funcione. Então, eles têm que saber qual o impacto que o governo e a universidade vai dar no setor privado e quanto eles vão ter vantagens sobre isso. E o que é comum entre eles? A mesma coisa do governo, tendo o setor privado e as universidades, a pesquisa, o fomento do lado dele. E, ao mesmo tempo, a universidade, que ela tem que ter uma linguagem mais de mercado, ela tem que ter uma linguagem que ela possa fazer com que o mercado utilize as suas infraestruturas e que possa ler as demandas para que faça uma formação apropriada para a demanda de mercado. E, a partir daí, criar o fomento. O legislativo tem um papel fundamental nisso.
o legislativo, teoricamente, é o representante da tríplice hélice. Está todo mundo ali, votou, seja cara do próprio governo, seja do setor privado, seja pesquisador, todo mundo está representado. E no legislativo, ele pode o quê? Promover o fomento do desenvolvimento local, regional, pela tríplice hélice, organizando as infraestruturas que já existem no Estado de tecnologia e universidades e promovendo, principalmente as estaduais, no caso, né, a se relacionar com o entorno nesse modelo da tríplice hélice, valorizar as vocações que já são feitas, que podem ser melhoradas nas vocações do próprio Estado, promovendo o adensamento da cadeia produtiva. Alguns legisladores aí já fizeram projetos visando o adensamento de cadeia produtiva, começaram a fazer isso, tem que se fazer de forma mais incisiva cada vez mais, adensar cadeias produtivas regionais, levantar bandeiras, como a economia do mar, como empreendedorismo, como a economia da saúde, tudo isso com a visão competitiva. Não adianta também a gente levantar essas bandeiras e termos entraves competitivos tributários, por exemplo. Não pode, a gente tem que ter, no mínimo, equidade tributária com o que vem de fora ou de outro Estado. Isso é justo, é entender isso, que isso vai botar o quê? Vai botar emprego e renda na mão da população. A melhor forma de fazer desenvolvimento social é dar emprego e renda, e que gera economia, e que gera o melhor conhecimento e entendimento na questão também ambiental, sem destruir o meio ambiente, olhando o meio ambiente, que é o maior parceiro para ganhar dinheiro que as empresas têm, seja do ponto do turismo, seja do ponto de vista do reaproveitamento de recursos, etc. Porque você não gastar, você não jogar fora, você está melhorando a produtividade, você está aproveitando também os seus recursos. E, através disso, Geisa, olhar essa cadeia produtiva, que um pode ser fornecedor e consumidor, um resíduo pode ser matéria-prima do outro. Então, o legislativo tem um papel fundamental também para a análise da matriz de insumo-produto, que eu já sei que vocês estão fazendo alguma coisa aí no legislativo. Isso tudo são bandeiras fundamentais, bandeiras técnicas, tá? Bandeiras de Estado. Isso é importante, não de governo, são bandeiras de Estado e que realmente o legislativo tem um papel fundamental para orientar o executivo nessa direção. E aí, eu queria voltar a um tema que a gente falou. Falamos muito de liderança, mas você também cita um conceito importante que eu acho que se conecta com o que a gente está falando agora, que é o pensar numa plataforma de liderança, né? Que a gente já entende, né, a partir de tudo que a gente conversou até aqui, que os CPFs são importantes, mas os CPFs sozinhos não fazem nada. Eles precisam estar conectados de alguma forma em espaços para poder debater e entender o papel de cada um e cada um executar bem esse papel. Agora, o que é esse olhar de plataforma que é importante também a gente agregar aqui para quem está assistindo o Rio em Foco, né, conhecendo um pouquinho melhor o Rio? A plataforma de liderança é todo o conhecimento, network que a pessoa teve no passado, tudo que ela teve de experiência, que ela construiu e que passa a ser um ativo dela, todos os relacionamentos, Geisa, de network, seja no setor acadêmico, quando estava na universidade, ou no setor técnico, seja no governo, seja na empresa, isso tudo são recursos, são informações, são acessos que essa pessoa tem e que vai fazer ela ser diferenciada, ela vai fazer ela executar aquilo que ela pensa como propósito. Lembrando que um líder tem que ter propósito. E essa plataforma, ela que vai ajudar as empresas, as instituições, através de seus colaboradores, a realmente conseguir ser bem-sucedida na briga pela competitividade. Vai fazer com que o governo seja bem-sucedido, vai fazer com que o legislativo seja bem-sucedido. Por quê? Se você entender qual é a plataforma que você tem, os recursos que você tem, o que você precisa ter para você atingir o seu propósito, é muito mais fácil você ser bem-sucedido como líder. E ninguém faz essa reflexão. Qual é a sua plataforma de liderança? Quem você conhece? Qual é o network? O que você já passou? O que você já entregou que realmente funcionou? Às vezes elas são esquecidas. Você pode trazer tudo para hoje, que vão facilitar que você projete o seu propósito, a sua carreira, o seu empreendedorismo, a sua gestão pública, o seu legislativo como um líder transformador, empreendedor. Essa é a plataforma. E que olhe, faça uma autoavaliação e olhe o que está faltando. Como você acabou de falar, uma pergunta sobre as tecnologias do 4.0. Vamos ver o que a gente pode nos atualizar
em parte, ou ter parceiros. Plataforma é isso, eu posso ter um parceiro tecnológico, eu não preciso saber aquilo ali, mas eu tenho que ter o parceiro tecnológico para aquilo lá. Isso é plataforma de liderança, é buscar esses recursos faltantes e você chegar ao seu propósito. E o propósito da sua entidade, da sua instituição, da sua empresa, do seu governo. Renato, agora, para quem assim, ficou interessado, eu já posso adiantar aqui que a gente não esgotou o que o livro traz, né? A gente passou por vários pontos, por alguns capítulos, mas a gente não esgotou o conteúdo. Então, para quem está mais interessado em mergulhar sobre esse tema, como a gente acha o seu livro? O livro, se colocar o nome do livro, né, que é Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, como estratégia competitiva, no Google já vai aparecer uma série de sites. Por exemplo, a Amazon, ela está com um livro, o Senac, o livro foi feito pela editora do Senac, então eu queria agradecer o convite do presidente da FEComércio Florense e do diretor Sérgio Ribeiro para escrever esse livro, e realmente a equipe da editora do Senac, a Daniela, maravilhosa, com a Manuela, toda a sua equipe, e esse livro eles disponibilizaram na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas americanas, na Magazine Luiza, na Livraria Travessa, entre outros. As pessoas podem ter acesso a esse livro, e lembrando que a apresentação do livro aqui atrás foi feita, vou ler aqui, pela Geisa Rocha, jornalista, secretária-geral do Fórum da ALES, Desenvolvimento Estratégico do Estado de Janeiro. Então, uma honra, tá, Geisa? Pela você falando sobre o livro logo na capa e mostrando aí todo a tua visão, né? Quando eu falei que eu escrevi o livro, muita coisa que eu escrevi, eu aprendi também com você, aprendi no Fórum da Leste, aprendi com todos os parceiros. Então, quero agradecer aí as suas palavras que você colocou aqui no livro. Você vê o quanto importante essa publicação para o desenvolvimento do empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento local aqui no Janeiro, para o desenvolvimento do Estado de Janeiro de forma competitiva. Então, agradeço muito aí a oportunidade que você me deu, você e Fernanda, tá? Renato, isso é muito importante a gente ressaltar, né? Esse não é um livro apenas para empreendedores, para quem está no setor privado, mas é também uma discussão necessária para o setor público. Na sua opinião, o que a gente pode fazer também para trazer essa temática, internalizá-la, não só no fórum, mas dentro do Poder Legislativo, no Executivo, para que a gente possa ver o ensaio, né? e a atuação, a absorção desses conceitos se espraiarem e se desdobrarem no dia a dia? Olha, a gente pode sonhar, tá? O meu sonho, você também sonha igual, porque a gente já falou sobre isso, é que todos os executivos, todos os legislativos, os deputados que acabaram de ser eleitos, né, para a LERJ, que vão assumir ano que vem, todos tenham acesso a esse conhecimento, porque a partir do conhecimento que eles vão ter, se eles conseguirem ler em conjunto e ter debates também na própria LERJ, eu acho que o Fórum pode fazer debates sobre essa temática junto aos deputados, dando essa informação. Olha que legal, a gente vai evitar a visão fragmentada. Nem todo mundo vai concordar com tudo, mas alguma coisa vai ser consenso que está ali dentro, tá? Em cima da bandeira justa que cada um tenha. E a partir das discussões, exatamente na visão do empreendedorismo, desenvolvimento local, como estratégia competitiva, todo mundo vai dizer o que é que pode ser feito. E aí vai levar o seu mandato legislativo nessa direção, que eles já pensam assim, mas às vezes não têm os instrumentos, porque não tiveram acesso a esses instrumentos. Então, Geisa, o Fórum fazer essa disponibilidade aí, conversando aí, obviamente, com o Senac, a editora Senac, a FEComércio, né? E promovendo com eles aí esses debates junto com você, com o Fórum, convidando o SEBRAE, convidando a Federação das Indústrias, Senac, eu acho extremamente importante. O Sistema S é importantíssimo como base do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, seria ótimo. E também a discussão, Geisa, nas universidades, nos centros tecnológicos, nas coordenações dos cursos de economia, de administração e de engenharia de produção, principalmente, tá? Nos cursos técnicos também, lembrando que o Senac ele trabalha com curso de formação para o comerciante tem que entender qual o papel dele no bairro. Quando eu falo de desenvolvimento local, ele pode ser um bairro ou uma fração dele, eu falo no livro. Então, a gente tem que entender qual é o nosso papel na nossa comunidade. Então, disseminar esse conceito no Rio de Janeiro vai evitar o que a gente fala anteriormente, que é a visão fragmentada. Então, cada um tem um pedaço e acha que o pedaço... A partir de uma visão comum, que todo mundo quer desenvolver o Rio de Janeiro, e você tem as informações
que não são minhas, são informações de vocês, do fórum, de todas essas entidades que eu falei aqui, contribuíram com seus conhecimentos para isso, são informações internacionais do professor Porta, do professor Cota, que eu sistematizei, por ter tido a oportunidade de praticar isso como executivo e como pesquisador. Eu tenho um mestrado acadêmico no Cefet. Então, eu tive condições de ter acesso à informação e praticar, executar como um gestor no Sebrae e como um líder na área de arranjos produtivos locais, que você já me acompanhou sobre isso. Então, esse conhecimento eu estou devolvendo para a sociedade, tá? Que é um conhecimento nosso. E se a gente conseguir se apropriar dele, o legislativo, Geisa, e você conseguir fazer esse movimento, eu tenho certeza absoluta, tá? Que o Rio vai dar um grande salto. E, a partir daí, também, o legislativo passar para o executivo esses conceitos, né, para os secretários, e trazer essa discussão para todo mundo chegar, inclusive o próprio judiciário também, o meio ambiente, entendeu? Para entender que todo mundo faz parte do mesmo sistema, tá? Então, essa seria meu sonho, vamos dizer assim, né? O nosso, né? Eu sei que você também pensa nessa direção. Não vai ser fácil, mas eu acho que a gente está um caminho, porque se a gente tem uma plataforma, se você fala um livro escrito, que todo mundo que lê vai se sentir dono do livro, vai se sentir como... Eu também penso assim, vocês vão ver, não tem nada de... Tem coisas que até são óbvias, mas foram organizadas, sistematizadas, colocadas juntas. Foi isso o exercício que nós fizemos. Renato, muito obrigada por você ter aceitado o convite de compartilhar todo esse conhecimento que você sistematizou no livro e que agora está disponível para a sociedade, para todos que quiserem acessar. E para você, telespectador que assistiu a gente, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar nas plataformas preferidas suas por Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.